que só existem no Brasil. Lanche Cheddar McMelt do McDonald's. Ele chegou aqui com uma edição limitada, mas as pessoas compraram tanto que ele virou exclusivo do nosso cardápio. E não existe em mais nenhum outro país. Chuveiro elétrico. A maioria dos países acharia loucura misturar água e eletricidade, mas nós não. Ovo maltine. Ele até existe em outros países, mas lá é só um achocolatado que nem o Toddy, sem a crocância, que é exatamente o que faz o ovo maltine ser incrível, então pra mim não faz sentido nem todinho. Apesar de a Toddy estar em outros lugares, a caixinha da nossa infância foi pensada só pro público brasileiro. Graças a Deus. Coisas que só existem no Brasil. Lanche Cheddar McMelt do McDonald's. Ele chegou aqui com uma edição limitada, mas as pessoas compraram tanto que ele virou exclusivo do nosso cardápio. E não existe em mais nenhum outro país. Chuveiro elétrico. A maioria dos países acharia loucura misturar água e eletricidade, mas nós não. Ovo maltine. Ele até existe em outros países, mas lá é só um achocolatado que nem o Toddy, sem a crocância, que é exatamente o que faz o ovo maltine ser incrível, então pra mim não faz sentido nem todinho. Apesar de a Toddy estar em outros lugares, a caixinha da nossa infância foi pensada só pro público brasileiro. Graças a Deus. O que acontece se você misturar o preto mais preto com o branco mais branco? Esse é o material mais branco da Terra, chamado Spectralon. Ele reflete 99% da luz e parece uma lâmpada de tão claro. E esse aqui é o Vanta Black, a tinta mais preta do mundo. Ela absorve tanto a luz que qualquer coisa pintada com ela fica parecendo um objeto 2D. Parece não ter nenhuma sombra. Então, o que acontece se você misturar as duas? A minha aposta é que viraria o cinza mais cinza. Mas não, o preto é tão escuro que mesmo misturado com o branco mais branco, continua preto. Como se nada tivesse acontecido. O que acontece se você misturar o preto mais preto com o branco mais branco? Esse é o material mais branco da Terra, chamado Spectralon. Ele reflete 99% da luz e parece uma lâmpada de tão claro. E esse aqui é o Vanta Black, a tinta mais preta do mundo. Ela absorve tanto a luz que qualquer coisa pintada com ela fica parecendo um objeto 2D. Parece não ter nenhuma sombra. Então, o que acontece se você misturar as duas? A minha aposta é que viraria o cinza mais cinza. Mas não, o preto é tão escuro que mesmo misturado com o branco mais branco, continua preto. Como se nada tivesse acontecido. Porque todos os bancos de ônibus têm essa estampa. A estampa desses bancos é bem feia, mas essa feiura tem uma função secreta: esconder a quantidade bizarra de sujeira que tem nos bancos. E esse é o tanto de sujeira acumulada. Que nojo! Se eles fossem de uma cor só, isso seria bem mais visível. E eles teriam que gastar muito mais dinheiro limpando os ônibus. Porque todos os bancos de ônibus têm essa estampa. A estampa desses bancos é bem feia, mas essa feiura tem uma função secreta: esconder a quantidade bizarra de sujeira que tem nos bancos. E esse é o tanto de sujeira acumulada. Que nojo! Se eles fossem de uma cor só, isso seria bem mais visível. E eles teriam que gastar muito mais dinheiro limpando os ônibus. Porque todos os bancos de ônibus têm essa estampa. A estampa desses bancos é bem feia, mas essa feiura tem uma função secreta: esconder a quantidade bizarra de sujeira que tem nos bancos. E esse é o tanto de sujeira acumulada. Que nojo! Se eles fossem de uma cor só, isso seria bem mais visível. E eles teriam que gastar muito mais dinheiro limpando os ônibus. Coisas que todo mundo fazia quando era criança: furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório, enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Coisas que todo mundo fazia quando era criança: furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório, enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Eu descobri uma treta no Google Maps. Nessa sequência, o motociclista parece estar meio bravo com o cara do Google. Só que o carro começa a perseguir ele até o cara cair da moto. Só que ele continua correndo a pé. E o negócio parece ter sido sério, porque ele parece bem assustado enquanto corre. Eu queria muito saber o contexto. Eu descobri uma treta no Google Maps. Nessa sequência, o motociclista parece estar meio bravo com o cara do Google. Só que o carro começa
começa a perseguir ele até o cara cair da moto. Só que ele continua correndo a pé. E o negócio parece ter sido sério, porque ele parece bem assustado enquanto corre. Eu queria muito saber o contexto. Eu descobri uma treta no Google Maps. Nessa sequência, o motociclista parece estar meio bravo com o cara do Google. Só que o carro começa a perseguir ele até o cara cair da moto. Só que ele continua correndo a pé. E o negócio parece ter sido sério, porque ele parece bem assustado enquanto corre. Eu queria muito saber o contexto. A Terra não é redonda. Em 2022, estava no auge a discussão sobre se a Terra era esférica ou plana. E por isso, um homem na Espanha e outro na Nova Zelândia se juntaram em pontos opostos do planeta para decidir de vez o que ele é. A definição de um sanduíche é 2 fatias de pão com algo no meio. Quando chegou a hora, cada um colocou uma fatia de pão no chão e chegaram à conclusão final. A Terra é um sanduíche. A Terra não é redonda. Em 2022, estava no auge a discussão sobre se a Terra era esférica ou plana. E por isso, um homem na Espanha e outro na Nova Zelândia se juntaram em pontos opostos do planeta para decidir de vez o que ele é. A definição de um sanduíche é 2 fatias de pão com algo no meio. Quando chegou a hora, cada um colocou uma fatia de pão no chão e chegaram à conclusão final. A Terra é um sanduíche. A Terra não é redonda. Em 2022, estava no auge a discussão sobre se a Terra era esférica ou plana. E por isso, um homem na Espanha e outro na Nova Zelândia se juntaram em pontos opostos do planeta para decidir de vez o que ele é. A definição de um sanduíche é 2 fatias de pão com algo no meio. Quando chegou a hora, cada um colocou uma fatia de pão no chão e chegaram à conclusão final. A Terra é um sanduíche. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso, e a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada, e 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso, e a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada, e 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso, e a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada, e 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Recordes mundiais que você pode bater em casa. Maior número de camisetas colocadas em 1 minuto. O recorde é de só 35, o que é menos de uma por segundo. Parece fácil de quebrar. O tempo mais rápido que alguém digitou o alfabeto no celular foi 3,8 segundos. Então, se você for bom jogando ou fofocando, pode bater facinho. Mas mais fácil ainda é o de mais selfies tiradas em 3 minutos. O recorde hoje é de 184, e eu tenho certeza que eu já tirei mais tentando achar uma foto boa. Aplausos em 1 minuto. Se você conseguisse fazer 1140, já bateria o recorde e levaria a plaquinha pra casa. E cuidado com esse. O maior número de CDs colocados num dedo foi 50. Recordes mundiais que você pode bater em casa. Maior número
de camisetas colocadas em 1 minuto. O recorde é de só 35, o que é menos de uma por segundo. Parece fácil de quebrar. O tempo mais rápido que alguém digitou o alfabeto no celular foi 3,8 segundos. Então, se você for bom jogando ou fofocando, pode bater facinho. Mas mais fácil ainda é o de mais selfies tiradas em 3 minutos. O recorde hoje é de 184. E eu tenho certeza que eu já tirei mais tentando achar uma foto boa. Aplausos em 1 minuto. Se você conseguisse fazer 1140, já bateria o recorde e levaria a plaquinha pra casa. E cuidado com esse. O maior número de CDs colocados num dedo foi 50. Como famosos escolheram seus nomes? O nome real do Eminem é Marshall Mathers. MM, tipo chocolate. Aí ele mudou a forma como escreve pra não levar processo. O Snoop Dogg escolheu esse nome por causa do cachorro do Charlie Brown. Ele assistia tanto o desenho quando era criança que a sua mãe começou a chamar ele de Snoopy. E aí ele colocou Dog porque o Snoopy é um cachorro. O nome real da Anitta é Larissa. E ela escolheu esse nome por causa de uma personagem da série Presença de Anitta. E ela achava sexy e poderosa. O Travis Scott, na verdade, chama Jacques Berman e escolheu Travis porque é o nome do seu tio. E o Bad Bunny escolheu esse nome por causa de uma fantasia que usava quando era criança. Como famosos escolheram seus nomes? O nome real do Eminem é Marshall Mathers. MM, tipo chocolate. Aí ele mudou a forma como escreve pra não levar processo. O Snoop Dogg escolheu esse nome por causa do cachorro do Charlie Brown. Ele assistia tanto o desenho quando era criança que a sua mãe começou a chamar ele de Snoopy. E aí ele colocou Dog porque o Snoopy é um cachorro. O nome real da Anitta é Larissa. E ela escolheu esse nome por causa de uma personagem da série Presença de Anitta. E ela achava sexy e poderosa. O Travis Scott, na verdade, chama Jacques Berman e escolheu Travis porque é o nome do seu tio. E o Bad Bunny escolheu esse nome por causa de uma fantasia que usava quando era criança. O que acontece se você ficar no shopping depois de fechar? Esse cara resolveu testar isso. Ele colocou uma barraca atrás da escada e encheu ela com mantimentos, além de uma cama, mesa com computador e uma cadeira. Ele conseguiu viver assim por 6 meses, sem que ninguém percebesse a sua presença. Ele disse que fez isso porque precisava de um lugar calmo para estudar para uma prova e que ali era silencioso. Ele foi preso e eu não sei se ele passou na prova ou não. Essa escola tinha uma regra muito burra. Nessa escola, se você estivesse passando mal, só podia ir pra casa se vomitasse ou tivesse com febre. Um dia, esse menino tava com dor de barriga e pediu pra diretora pra ir pra casa. Só que eles acharam que ele tava mentindo e reforçaram que ele só poderia ir pra casa se ele tivesse com febre ou vomitando. E mandaram ele de volta pra aula. Só que ele tava com muita raiva, porque realmente tava com muita dor de barriga. E foi aí que, depois de muita dedicação e foco, ele conseguiu forçar o vômito na professora. Ele foi pra casa e logo depois mudaram a regra. Essa escola tinha uma regra muito burra. Nessa escola, se você estivesse passando mal, só podia ir pra casa se vomitasse ou tivesse com febre. Um dia, esse menino tava com dor de barriga e pediu pra diretora pra ir pra casa. Só que eles acharam que ele tava mentindo e reforçaram que ele só poderia ir pra casa se ele tivesse com febre ou vomitando. E mandaram ele de volta pra aula. Só que ele tava com muita raiva, porque realmente tava com muita dor de barriga. E foi aí que, depois de muita dedicação e foco, ele conseguiu forçar o vômito na professora. Ele foi pra casa e logo depois mudaram a regra. Produto versus avaliação. Uns cílios. Ficou lindo. Uma meia com dedo. Pra que ofender? Crocs pra cachorro. Melhor do que o do anúncio. Uma linda blusa. Meia de cachorro. Eu acho que ele não gostou. Roupinha pra bebê. Ficou fabuloso. Produto versus avaliação. Uns cílios. Ficou lindo. Uma meia com dedo. Pra que ofender? Crocs pra cachorro. Melhor do que o do anúncio. Uma linda blusa. Meia de cachorro. Eu acho que ele não gostou. Roupinha pra bebê. Ficou fabuloso. Produto versus avaliação. Uns cílios. Ficou lindo. Uma meia com dedo. Pra que ofender? Crocs pra cachorro. Melhor do que o do anúncio. Uma linda blusa. Meia de cachorro. Eu acho que ele não gostou. Roupinha pra bebê. Ficou fabuloso. Produto versus avaliação. Uns cílios. Ficou lindo. Uma meia com dedo. Pra que ofender? Crocs
Crocs pra cachorro. Melhor do que o do anúncio. Uma linda blusa. Meia de cachorro. Eu acho que ele não gostou. Roupinha pra bebê. Ficou fabuloso. Essa é a pior mãe do mundo. Toda noite, às 9 horas, a mãe desse menino desligava o roteador da tomada e anunciava que o Wi-Fi do dia tinha acabado. Não importava se você precisava da internet pra alguma coisa. Ela desligaria 9 em ponto. Numa noite, o menino tava quase terminando um trabalho que precisava entregar naquele dia e o relógio marcava 8h59. Às 9 em ponto, ela desligou. O menino pediu pra ela deixar só mais 10 minutos, mas a mãe disse que não. Ele ficou desesperado porque sabia que se não entregasse o trabalho, ele repetiria de ano. Meia-noite chegou e ele não entregou. No dia seguinte, ele tentou explicar pro professor. Disse que a sua mãe tinha essa regra e que ele precisava de só mais um dia pra poder entregar o trabalho. E o professor aceitou. E ele tirou 10. Esse youtuber tava sem ideia e postou o vídeo Acabou Meu Conteúdo. E depois reagiu a Acabou Meu Conteúdo. E reagiu ao react de Acabou Meu Conteúdo. E depois reagiu ao react do react de Acabou Meu Conteúdo. E então reagiu ao react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí reagiu ao react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. Depois reagiu ao react do react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí reagiu ao react do react do react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí acabou o conteúdo. Esse youtuber tava sem ideia e postou o vídeo Acabou Meu Conteúdo. E depois reagiu a Acabou Meu Conteúdo. E reagiu ao react de Acabou Meu Conteúdo. E depois reagiu ao react do react de Acabou Meu Conteúdo. E então reagiu ao react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí reagiu ao react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. Depois reagiu ao react do react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí reagiu ao react do react do react do react do react do react de Acabou Meu Conteúdo. E aí acabou o conteúdo. Tell me when you wake up. O maior, eu avisei da história. Esse cara passou 60 anos sem tomar banho, porque ele realmente acreditava que usar água e sabão deixaria ele doente. Então ele evitou por décadas. Ele também comia carne podre todo dia, bebia água em latas sujas e dormia em um buraco que ele cavou sozinho. O pior é que ele viveu até os 94 anos assim, saudável. Até o dia que as pessoas da vila finalmente convenceram ele a tomar o primeiro banho em 6 décadas. Ele morreu pouco tempo depois. O maior, eu avisei da história. Esse cara passou 60 anos sem tomar banho, porque ele realmente acreditava que usar água e sabão deixaria ele doente. Então ele evitou por décadas. Ele também comia carne podre todo dia, bebia água em latas sujas e dormia em um buraco que ele cavou sozinho. O pior é que ele viveu até os 94 anos assim, saudável. Até o dia que as pessoas da vila finalmente convenceram ele a tomar o primeiro banho em 6 décadas. Ele morreu pouco tempo depois. Comerciais que deram muito errado. Em 2014, fizeram uma propaganda anti-aposta durante a Copa do Mundo. Who do you think's gonna win it? My dad said Brazil will win. No. Argentina's gonna win because Messi will dribble past everyone. I wish Spain will win. My whole family supports him. How about you, Andy? I hope Germany will win. Why? My dad bet all my savings on them. O anúncio era muito triste, só que isso aqui aconteceu durante a Copa. E isso aqui também. E considerando esse resultado, o que era pra ser um comercial contra apostas, se tornou uma propaganda pra elas. Não apostem, por favor. Não é uma boa ideia. Esse cara mora
dentro de uma escola. Entrando na casa, tem um corredor que dá pro que era a quadra. E hoje é uma sala de estar. Ele tem 3 quartos, que eram 3 salas de aula, e um escritório, que era a sala do diretor. O quarto da sua irmã é onde ficava a biblioteca, que tem uma TV giratória e uma cama no alto. As salas de aula, quando viram quartos, ficam bem vazias. E dá pra perceber o quão grandes elas são. Eles deixaram os banheiros bem bonitos, incluindo um com sauna. E essa sala virou uma academia com banheira, com coisas que foram abandonadas na escola. Você moraria na sua escola? Esse cara mora dentro de uma escola. Entrando na casa, tem um corredor que dá pro que era a quadra. E hoje é uma sala de estar. Ele tem 3 quartos, que eram 3 salas de aula, e um escritório, que era a sala do diretor. O quarto da sua irmã é onde ficava a biblioteca, que tem uma TV giratória e uma cama no alto. As salas de aula, quando viram quartos, ficam bem vazias. E dá pra perceber o quão grandes elas são. Eles deixaram os banheiros bem bonitos, incluindo um com sauna. E essa sala virou uma academia com banheira, com coisas que foram abandonadas na escola. Você moraria na sua escola? Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, comenta. Pra que lado o carro tá andando? Se você vê ele andando pra trás, é uma pessoa analítica, que reflete e pensa muito sobre as coisas. E se você vê assim, dá um like. Mas se você vê ele andando pra frente, você provavelmente é mais criativo, com uma mente mais artística e uma imaginação muito fértil. E se você vê assim, se inscreve. Animais que parecem perigosos, mas não são. E o contrário. Tubarão-baleia é o maior peixe do mundo e tem uma boca enorme e assustadora, mas só come plantas e peixes pequenininhos. Diabo espinhoso tem um nome e aparência horríveis, com todo respeito, mas eles só comem formigas. Então só se preocupa se você for o esmilinguido. Joaninhas, fofas, né? Elas são canibais. Apesar de preferirem comer outros insetos, se faltar comida, elas vão comer umas às outras. Lores, ele é o bicho mais fofo que eu já vi, mas é o único primata venenoso do mundo. Apesar disso, ele só come insetos, então tá tudo certo. Animais que parecem perigosos, mas não são. E o contrário. Tubarão-baleia é o maior peixe do mundo e tem uma boca enorme e assustadora, mas só come plantas e peixes pequenininhos. Diabo espinhoso tem um nome e aparência horríveis, com todo respeito, mas eles só comem formigas. Então só se preocupa se você for o esmilinguido. Joaninhas, fofas, né? Elas são canibais. Apesar de preferirem comer outros insetos, se faltar comida, elas vão comer umas às outras. Lores, ele é o bicho mais fofo que eu já vi, mas é o único primata venenoso do mundo. Apesar disso, ele só come insetos, então tá tudo certo. O que acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos, tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro. O que acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos, tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro. Existe um alarme que toca e sai correndo, e só para quando você acorda, levanta e pega ele. Já esse te acorda espalhando várias peças pelo seu quarto, e só para quando você acha todas as peças e encaixa elas no lugar. Esse outro é um peso de academia, e só cala a boca quando você se exercita. Esse aqui também foge, mas voando pelo seu quarto, e você tem que sair correndo atrás dele pra ele parar de tocar. Esse aqui é um sargento que te xinga de todos os nomes até você finalmente acordar. Esse só desliga se você esmurrar ele com muita força, e esse vem com uma arma laser, e só desliga se você
você acertar o centro do alvo. O meu ia tocar pra sempre porque a minha mira é uma merda. Eu nunca mais reclamo dessa bomba. Existe um alarme que toca e sai correndo. E só para quando você acorda, levanta e pega ele. Já esse te acorda espalhando várias peças pelo seu quarto. E só para quando você acha todas as peças e encaixa elas no lugar. Esse outro é um peso de academia. E só cala a boca quando você se exercita. Esse aqui também foge, mas voando pelo seu quarto. E você tem que sair correndo atrás dele pra ele parar de tocar. Esse aqui é um sargento que te xinga de todos os nomes até você finalmente acordar. Esse só desliga se você esmurrar ele com muita força. E esse vem com uma arma laser. E só desliga se você acertar o centro do alvo. O meu ia tocar pra sempre porque a minha mira é uma merda. Eu nunca mais reclamo dessa bomba. Você consegue responder a pergunta impossível de entrevista no Google? Eu vou te fazer a pergunta e deixar a resposta no final. Se você fosse do tamanho de uma moeda e caísse num liquidificador que vai ser ligado daqui 60 segundos, o que você faria? A maioria das pessoas pensa em coisas como se esconder embaixo das lâminas ou tentar fugir de lá. Mas essa não é a resposta que eles querem. O objetivo é ver se você surta ou fica criativo. E juntaram várias inteligências artificiais pra achar a resposta perfeita. Que é, se eu for pequeno, mas a minha força for a mesma de agora, eu seria super forte. Tipo uma formiga que consegue levantar 50 vezes o seu peso. Então eu posso usar a minha super força pra evitar que as lâminas girem. Você consegue responder a pergunta impossível de entrevista no Google? Eu vou te fazer a pergunta e deixar a resposta no final. Se você fosse do tamanho de uma moeda e caísse num liquidificador que vai ser ligado daqui 60 segundos, o que você faria? A maioria das pessoas pensa em coisas como se esconder embaixo das lâminas ou tentar fugir de lá. Mas essa não é a resposta que eles querem. O objetivo é ver se você surta ou fica criativo. E juntaram várias inteligências artificiais pra achar a resposta perfeita. Que é, se eu for pequeno, mas a minha força for a mesma de agora, eu seria super forte. Tipo uma formiga que consegue levantar 50 vezes o seu peso. Então eu posso usar a minha super força pra evitar que as lâminas girem. Você provavelmente odeia a escola, mas tem um país que tem escolas que são o contrário das nossas. E eles não têm lição de casa. No Brasil, só 54% das pessoas se formam no ensino médio. Lá, esse número é 93 e passando bem menos horas na escola. Eles também têm as melhores notas do mundo, mas fazem bem menos provas que o normal. Eles ficam só 3 horas na aula e o intervalo dura 1h15. A ideia é permitir que as crianças tenham tempo pra serem crianças, crescendo sem odiar estudar. E esse país é a Finlândia. Você provavelmente odeia a escola, mas tem um país que tem escolas que são o contrário das nossas. E eles não têm lição de casa. No Brasil, só 54% das pessoas se formam no ensino médio. Lá, esse número é 93 e passando bem menos horas na escola. Eles também têm as melhores notas do mundo, mas fazem bem menos provas que o normal. Eles ficam só 3 horas na aula e o intervalo dura 1h15. A ideia é permitir que as crianças tenham tempo pra serem crianças, crescendo sem odiar estudar. E esse país é a Finlândia. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina viralizou colocando slime no cabelo e esse cara resolveu imitar. No começo tava indo tudo bem, mas na hora de tirar, o slime ficou muito duro e não saía por nada. Ele não tinha visto o tutorial inteiro e não sabia que pro slime sair precisava usar água quente. Ele precisou raspar o cabelo inteiro. Já essa mulher resolveu testar uma maquiagem roxa que tinha visto na internet. Só que na hora de tirar, ele deixou uma mancha rosa no rosto inteiro dela e ela precisava sair pra trabalhar em 15 minutos. O desafio da escada consistia em subir degraus enquanto dançava. E essa senhora resolveu participar. Só que ela fez isso de meia. E meias escorregam. Descanse em paz. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina viralizou colocando slime no cabelo. E esse cara resolveu imitar. No começo tava indo tudo bem, mas na hora de tirar, o slime ficou muito duro e não saía por nada. Ele não tinha visto o tutorial inteiro e não sabia que pro slime sair precisava usar água quente. Ele precisou raspar o cabelo inteiro. Já essa mulher resolveu testar uma maquiagem roxa que tinha visto na internet. Só que na hora de tirar, ele deixou uma mancha rosa no rosto inteiro dela e ela precisava sair pra trabalhar em 15 minutos. O desafio da escada consistia em subir degraus enquanto dançava. E essa senhora resolveu participar. Só que ela fez isso de meia. E meias escorregam. Descanse em paz. Essa é a prova mais difícil do mundo. Ela dura 3 dias e se você tentar colar, vai ser preso por 7 anos. Ela tem identificação facial e impressão digital. E a polícia ronda as ruas das escolas, usando drones pra vigiar os alunos. Mas ainda assim eles tentam colar, usando de canetas que transmitem as perguntas até óculos com câmera escondida. Essa prova é o Enem da China. E é tão difícil que quando eles terminam a prova, são recebidos com flores pela família. E comemoram desse jeito.
pela dicção infantil. Eu acho que isso não é de comer. O que é que você tá comendo? Kelly. Dicção melhor que a minha. Outro gato preto. Essa aqui tem a língua própria. Eu acho que não é isso. Chupeta. E por fim, Também quer comer? Puta. O quê? Puta. Não. সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে। বাবা ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা গিরাট টুকরা ছেলে, যেই ছেলে তানিয়া আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। কাকা দুধটা কাকাকে দুধটা রাইখে গেলাম গো। মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে কত স্যাক্রিফাইস করছি, এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম, আর সেইটাই করবো। যে গরম না, আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে। সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল। ভাই আপনি যত কথাই এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না। ভাই মিনিমাম আপনি 17 লাইনের একটা কবিতা লেখেন। 17 লাইনের কবিতাটা কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো, কমু তানিয়া বলাবো কেমনে বেটা, কস না কেন, বেটা এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো। আর তো আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো, আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বলাম। একটু নামিয়ে দাও, মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি? সারাইদের ফসল ভাই, সারাইদের ফসল না, সারাইদের ফসল, সারাইদের ফসল, রিমো একটা। তার মানে আপনি কবি না? জি না, বড় ভাই। মাইশা এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, যাও বলছি। আরে বেটা আইবো না, জুয়েলের কথা কথা। আরে জুলি গেছে। আরে হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা। জুলি তুমি বুঝতেছো না, একটাই দাবি থাকবো, যে এক দফা এক দাবি। কষ্ট আমার বুকটা পাইতে গেছে, আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই। কষ্ট কোনো ব্যাপার না। এই রিকশা, এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই ভালো। আরে জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো?
মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো। তুই 700 লিখবি। মানুষ তো মর্ডার, যে কোনো সময় মারা যেতে পারে, মারা গেলেই বাঁচি। আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না, আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়ের ডিস্টার্ব করে। খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন, কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার? না, আমার মেয়ে যাবে না, আমি একা যাব। এই সেলিম, তুমি কই যাও? কবিতা লিখতে হইব, কয় লাইন লাগছস দে, নাহলে কিন্তু আমি তোকে পিটামু দে। তাদের লাগতে হইব না ভাই, এটা স্যার আপনি যেটা করবেন এটাই করবো। কনফার্ম করে আমি করে লিখি, কবিতা লিখতে পারবো না। কোনো মাপ নাই। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো। আর তোর আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। এত কিছু ফালানোর সিস্টেম জানোস, আর প্রেমে ফালানোর সিস্টেম জানোস না? কথা তো একেবারে ফালায় দেওয়ার মতো না। আগে যদি তোরা গুলিও করস, আগে সালামটা তুই আনো। আপনার ছেলেকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে আমি তো বিয়েতে রাজি হয়ে গেছি। বছরও পড়বো না। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম, তুমি যদি 7 মাস্তানি মুস্তানি অপরাধ, এই 7 দিন খালি খাবি। আর এরকম পট্টি দিয়ে রাখছস কেন? আমি চাই এই মহৎ কাজটার সাথে আপনি থাকেন। আমাদেরকে একশো দুনিয়ার খাসা বেটা। হ্যাঁ, আরে বেটা বড় ভাইয়ের মতো একটা বড় ভাই মানে টুকুর কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো? কমু তানিয়া ভালাবো কেমনে বেটা, কস না কেন, বেটা তোমার আমি আসলে ফুল গাও দেয় আচর করে বুঝতেছি। গর্জন করলেই সবকিছু অর্জন হয় না, বুঝছস? তানিয়া শুধু ভাত কেন?